E aí galera, aqui é o JP e hoje nós vamos estudar combustíveis fósseis. Esse é um tópico extremamente importante porque ele vai englobar vários assuntos que a gente já estudou e inclusive assuntos que estão relacionados não só ao nosso dia a dia, mas a conteúdos interdisciplinares. Então é muito importante que a gente tenha uma boa noção disso daqui, porque é bem possível que apareça na sua prova de vestibular. Então vamos lá. Antes da gente falar do que é um combustível fóssil, primeiro vamos lembrar o que é um combustível, tá certo? Combustível é qualquer material que reage com o gás oxigênio, representado aqui pela fórmula O2, e libera energia. Lembrando que essa reação com o gás oxigênio tem um nome especial e é importante que você saiba, é a chamada reação de combustão. Nós, inclusive, já tivemos um vídeo sobre reações de combustão. Então, se tem alguma dúvida, vale a pena conferir esse assunto aí sobre reações de combustão. Bom, e essa energia que é liberada, então nós temos aqui um processo que é exotérmico, tá? Toda combustão é exotérmica. Isso também é muito importante. Então, caso você já tenha visto termoquímica, vai saber do que eu estou falando de maneira um pouco mais aprofundada, que é, no caso, o ΔH menor que zero, tá certo? E essa energia é liberada basicamente de duas formas, calor e luz. Então, a gente pensar no fogo, o fogo nada mais é do que uma expressão de energia na forma de calor e luz, ok? E uma coisa importante para a gente lembrar sobre os nossos combustíveis é que a combustão pode ser completa ou incompleta, tá certo? Dentre as duas, a combustão completa é a mais importante, então você precisa saber equacionar uma reação de combustão completa. E eu trouxe aqui o molde, tá? Então, qualquer que seja o nosso combustível, sendo ele de origem orgânica, ou seja, tendo carbono nele, quando ele reagir com o gás oxigênio, vai formar gás carbônico e vapor de água, tá certo? Essa equação não está balanceada, mas é um molde geral aqui para qualquer combustível que você possa encontrar aí nos seus exercícios, tá certo? Isso daqui não necessariamente combustível fóssil, tá? Mas qualquer combustível. Bom, depois de entender o que é um combustível, agora sim a gente pode passar para uma classe de combustíveis que a gente chama de combustíveis fósseis. O que são esses combustíveis fósseis? São combustíveis formados por complexos processos anaeróbicos, tá? Então, detalhe aqui, ó, complexos processos. Significa que não necessariamente é fácil reproduzir reações desse tipo em laboratório, tá certo? Porque eu tenho ali várias reações acontecendo simultaneamente. E é um processo anaeróbico porque não utiliza gás oxigênio, tá? Então, justamente, quando a gente pensa, por exemplo, na formação do petróleo, eu tenho ali um processo anaeróbico, já que numa profundidade muito grande não tem oxigênio em abundância, e aí a gente consegue fazer a transformação da matéria orgânica em petróleo, tá certo? E aí, justamente, esse processo anaeróbico proporciona a decomposição da matéria orgânica ao longo de milhões de anos. Essa matéria orgânica, a gente tem que ficar subentendido que é uma matéria rica em carbono, tá? E aí por isso que eu disse lá dos combustíveis que de origem orgânica tem o carbono, e esse carbono, né, essa matéria orgânica pode ser tanto de origem animal quanto de origem vegetal. E esse processo, justamente por ser complexo, leva milhões de anos para acontecer, ok? Além disso, os combustíveis fósseis são não renováveis. E para a gente entender um pouquinho mais sobre o fato deles não serem renováveis, a gente tem que analisar o ciclo de um combustível. Por exemplo, aqui vamos analisar o ciclo do petróleo. Então, imagina que a gente descubra que no solo tem uma quantidade de petróleo. Primeiro passo, então achei esse petróleo, preciso fazer a extração dele. Depois de fazer a extração desse petróleo, ele vai para uma refinaria. Então, um dos processos aí para a gente poder utilizar esse petróleo é a parte de refino. A gente vai ver depois isso um pouquinho mais detalhado. E depois de fazer esse procedimento de refinamento, a gente consegue extrair alguns produtos desse petróleo. Por exemplo, a gasolina. Essa gasolina vai ser utilizada por automóveis e tudo mais, então ela vai sofrer a reação de
combustão, já que ela é um combustível de origem fóssil, ok? Sofrendo esse processo de combustão, a gasolina, que tem carbono, vai fazer com que esse carbono passe para a atmosfera, na forma de gás carbônico. E aí a gente tem um problema, por quê? Se eu quero analisar agora da atmosfera para voltar esse carbono para o solo, isso não acontece, pelo menos não a curto prazo, já que esse processo de fabricação de combustíveis fósseis leva milhões de anos. Isso aqui a gente tem um problema nesse ciclo como um todo, porque por mais rápido que seja aqui, eu sempre vou ter um problema nessa parte. Então a gente diz que esse ciclo, o ciclo de um combustível não renovável, é um ciclo aberto, ok? Então essa informação é muito relevante aí para a gente entender por que em alguns casos a gente vai ter um combustível renovável, em outros casos não. Isso daqui vale de maneira geral para qualquer combustível fóssil. É óbvio que as etapas aqui podem mudar, mas a gente sempre vai ter justamente uma extração e esse combustível vai liberar gás carbônico para a atmosfera e aí a gente vai ter um problema de conseguir agregar, né, pegar esse carbono que está na atmosfera e fazer ele ser incorporado novamente lá no solo, ou seja, se eu quisesse voltar a ter o petróleo que eu tinha inicialmente, ok? Bom, agora a gente vai começar a estudar alguns combustíveis fósseis mais importantes. Então, vamos para o primeiro deles, que é o chamado carvão fóssil. Esse carvão fóssil, cuidado, tá? Ele também é chamado de carvão mineral ou carvão natural. A gente depois, numa outra parte, vai estudar um carvão chamado vegetal, tá? E tem diferença aí nesse caso. Esse carvão fóssil, ele tem uma origem vegetal, mas cuidado, não é o carvão vegetal que, por exemplo, que a gente usa para churrascos e coisas do tipo, tá certo? Acontece justamente, né, para eu poder formar esse carvão fóssil, eu preciso pegar aí, por exemplo, madeira e essa madeira passa por um processo de fossilização. Por isso, como a gente viu, é um combustível fóssil, já que esse processo de fossilização leva milhões de anos, tá certo? Dentre o carvão fóssil que a gente tem aí, a hulha é um carvão fóssil de boa qualidade, tá? Então, quando a gente fala aqui de hulha, nada mais é do que carvão fóssil, mas com uma boa qualidade. E essa hulha passa por um processo de destilação seca. O que significa? É um aquecimento, mas sem ar, tá? Num ambiente com pouco gás oxigênio. E aí, justamente, quando eu faço essa destilação seca da hulha, eu consigo extrair alguns produtos que têm aplicações bem diversas. Então, vamos ver quais são esses produtos, né, que eu consigo extrair a partir da hulha. O primeiro deles é o que a gente chama de coque, que é um produto sólido. Esse coque é utilizado, por exemplo, na obtenção de ferro metálico. Então, na indústria siderúrgica, usa-se muito coque, que nada mais é do que um carvão sólido, ok? Que veio justamente da hulha, para que eu possa obter, né, sair do mineral de ferro, por exemplo, a hematita, para chegar no ferro metálico e aí que tem aplicações diversas no nosso dia a dia. Uma segunda parte dessa hulha é uma parte líquida, que aí é o chamado alcatrão de hulha. Esse alcatrão é importante porque ele é fonte de compostos aromáticos. Então a gente consegue aí compostos com anel benzeno, a gente consegue fazer a extração desses compostos a partir da hulha. Então, não é só o petróleo que é fonte de aromáticos, a gente também tem outras fontes, por exemplo, o alcatrão de hulha. Também numa fração líquida, a gente tem o que a gente chama de águas amoniacais. Amoniacais porque aqui eu posso ter uma quantidade de amônia misturado justamente nesse líquido. E aí, justamente por ter amônia, vamos lembrar que a amônia é um gás de fórmula NH3, essa amônia é fonte de nitrogênio. Então, essas águas amoniacais são utilizadas aí na produção de fertilizantes, já que são fonte de nitrogênio aí para as plantas e tudo mais. E por fim, uma última fração é o chamado gás de iluminação, também conhecido como gás de rua. Então, assim como lá no petróleo a gente consegue separar várias frações,
A partir da hulha, também conseguimos separar algumas que têm uma relevância aí, principalmente na parte industrial, muito bacana para que a gente conheça, ok? Então, esse daqui é o primeiro combustível fóssil que a gente estuda. O segundo combustível fóssil que a gente vai ver é o chamado gás natural. Cuidado, tá? Porque só porque leva o nome natural, ele não é um combustível renovável, ele também é um combustível fóssil. Então, assim como a gente viu que o carvão fóssil também pode ser chamado de carvão natural, cuidado com essa palavra natural porque pode induzir ao erro, tá certo? Esse gás natural é encontrado no subsolo, associado ou não ao petróleo. Então, às vezes, quando se encontra uma quantidade de petróleo no solo, eu posso encontrar gás natural próximo a esse petróleo ou não, tá certo? E aí, o que é esse gás natural? Nada mais é do que uma mistura de hidrocarbonetos leves gasosos, tá? É óbvio, a gente pode ter quantidades de alguma substância que não seja um hidrocarboneto, por exemplo, H2S, amônia, enfim, temos outras coisas, mas basicamente o gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leves gasosos, principalmente metano, tá? Metano, como a gente já viu lá na química orgânica, tem fórmula CH4. Então, falou gás natural, tem que te levar a pensar em metano, já que o principal componente do gás natural é o metano, tá certo? Esse gás natural é utilizado como combustível. Por exemplo, né, no nosso dia a dia, a gente tem o GNV, que é o chamado gás natural veicular. Então, existem automóveis que são movidos a gás. Nesse caso, é o CH4 aí, que é o responsável pela liberação de energia a partir da reação de combustão, ok? E aí temos uma vantagem nesse gás natural se a gente compara com outros combustíveis fósseis. Por quê? Ele é menos poluente que outros combustíveis, mas temos um problema que é o transporte e a estocagem, já que, sendo um gás, a gente precisaria aí de vários gasodutos espalhados, então temos uma dificuldade relevante, já que, por exemplo, se a gente pensa num caminhão transportar esse gás, o volume que vai ser transportado é muito pequeno comparado ao custo do transporte. E também a questão da estocagem, como que a gente vai fazer para estocar um grande volume de gás aí em lugares espalhados pelo país, por exemplo, tá certo? Então temos aqui dois fatores para se pesar dentro desse combustível fóssil, ok? A gente fecha a primeira parte de combustíveis fósseis aqui e agora a gente vai para o segundo vídeo que a gente vai falar especificamente do petróleo. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.